Fala pessoal do canal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar sobre esse porte de arma que está sendo autorizado pelos estados por intermédio da legislação estadual. Pode ou não pode? É válido ou não é válido? Daqui a pouco eu respondo para você. Se você não me conhece, meu nome é Marcelo Adriano, eu sou instrutor de tiro formado pela Academia Nacional de Polícia desde 2009, fui militar de carreira das Forças Armadas por 13 anos, tá? E sou policial penal federal há mais de 15 anos. Há bastante tempo a gente vem lidando nesse mundo do armamento e tiro, pelo qual eu sou apaixonado, por isso criamos esse canal, certo? Que está sendo um meio de comunicação muito legal com você que se interessa por esse assunto. E se você gosta desse vídeo, já deixa o seu like para você não esquecer. Comentários, dúvidas, sugestões, deixa aqui embaixo nos comentários, isso torna o seu vídeo mais relevante para o algoritmo do YouTube, vai distribuir para as mais pessoas que são interessadas nesse tema. Então isso é muito importante para nós. Se você gosta dos nossos vídeos, então também inscreva-se no nosso canal e marque o sininho de notificação. É muito importante para que você receba as notificações e nos incentiva bastante a continuar difundindo esse tema, principalmente para os apaixonados, tá? E também compartilhe esse vídeo. Vem aqui na tecla compartilhar, joga nos grupos, joga aí para os seus amigos, joga no grupo do stand de tiro, para que mais pessoas possam debater sobre esse tema, porque ele é muito relevante. Eu vou fazer aqui algumas observações antes de entrar diretamente no tema, porque vai ser bem direto o objetivo, mas é importante para você entender o contexto geral, tá? Primeiro, eu não sou contra o porte de arma para o CAC, tá? Que fique muito claro. Eu não sou contra, ao contrário, sou a favor da flexibilização, desde que com muito controle, tá? Segundo ponto importante, o atirador, o instrutor de tiro tem que saber sobre legislação? Será que esse vídeo é importante? É importantíssimo conhecer sobre legislação. Sabe por quê? Para que você possa debater e entender, tá? E, por exemplo, quando for abordado, desde que legalmente, né, conduzindo a sua arma, você possa debater com o policial e dentro da educação, dentro do respeito, tá? Explicar para ele o que tem de certo e o que tem de errado, porque infelizmente muitos policiais não conhecem a legislação. Então isso é muito importante. E o terceiro ponto, orientar as pessoas, tá? Se você é instrutor de tiro, por exemplo, você vai receber muitas dúvidas dos seus alunos. E aí, como é que você vai responder? Eu estava no stand de tiro esses dias e o instrutor de tiro dando orientações que poderiam levar o aluno dele a cometer um crime de porte ilegal de arma. O aluno perguntou assim para ele, ó, o aluno que veio fazer, estava treinando para o credenciamento, ó. Não era o teste de credenciamento, estava treinando para o credenciamento. E aí, quando eu comprar minha arma, será que eu posso? Credenciamento não, estava treinando para o porte para o teste de aquisição de armas. Quando eu comprar minha arma, será que eu posso simplesmente pegar a minha arma e vir aqui para o treinar? Sabe o que o instrutor falou? Pode, ó, não sabe nada de legislação. Estava colocando o aluno dele para cometer um crime, tá? Induzindo o aluno dele a cometer um crime de porte ilegal de arma. Eu tive que intervir na hora, falei, opa, não pode não, tá? Para movimentar essa arma dentro da legalidade, você vai ter que ter uma guia, não é só colocar na cintura e trazer para cá, tá bom? Então isso é muito importante. E se você quer se aprofundar mais sobre esse tema, eu tenho um curso lá, o nosso módulo online, no curso de instrutor de tiro, vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. Se você é apaixonado também por esse tema e quer se aprofundar em vários aspectos, inclusive sobre legislação, sobre o direito relacionado. E você não estaria precisando assistir esse vídeo aqui se você fosse já meu aluno, tá? Então vou deixar o link aqui na descrição para que você possa conhecer o curso, tá? A gente está com um desconto de 20%, eu vou colocar lá no primeiro comentário, vou fixar. Se você se interessar, quiser se matricular, conhecer mais, se aprofundar de verdade sobre o tema armamento e tiro de forma geral, tá? Porque lá tem um módulo específico sobre legislação, tá? Onde eu abordo tudo isso aqui, só que com mais detalhes para que você possa estar informado, além de vários outros temas relacionados ao armamento e tiro, classificação, montagem, desmontagem, técnicas especiais, tá tudo lá gravado em alta definição, ótimas explicações para que você possa se aprofundar, tá? Vou deixar o cupom com 20% de desconto se você é apaixonado, então, pelo tema. Valeu? Vamos então entrar agora no nosso assunto, tá? Quando se fala em normas, em legislações, você tem que entender algumas coisas que são importantes, tá? A primeira coisa que é muito importante são as competências. Quem pode legislar sobre o quê? Senão viraria uma bagunça, tá? Quem é que define quais são as competências da União, dos estados e dos municípios? A Constituição Federal. É ela que define quem pode legislar sobre o quê. Se não, em um estado isso aqui seria crime, no outro não seria crime, nisso poderia isso, nisso poderia aquilo. Então, dentro do Brasil, eu tenho então competências para a União, que legisla para todos, para os estados, para os municípios. A União, é óbvio, é legislar sobre os principais temas. É competência exclusiva dela, legislar sobre os principais temas, tá? Aos estados e municípios,
fica a complementação, vamos assim dizer, dessa legislação. Não vou entrar em termos técnicos jurídicos, mas fica a complementação dessa legislação, tá? Ou assuntos afetos à localidade, ou seja, ao dentro do estado, ao que é regional, ao que é específico do município, ou então complementando as lacunas da legislação federal. Então, basicamente, é essa divisão de competências entre os entes federativos. Então, os principais pontos são de competência da União, certo? Já fica um outro ponto importante para você se preocupar, certo? Para você querer entender. Um outro aspecto importante desse vídeo é entender o que é o porte de arma. Já expliquei em outros vídeos, com mais detalhes vou explicar rapidamente aqui. O porte de arma, enquanto instituto jurídico, que é disso aqui que nós estamos discutindo, tá? Ele é de competência da Polícia Federal, é uma autorização dada pela Polícia Federal para que o indivíduo possa portar sua arma fora da sua casa ou fora do ambiente de trabalho, desde que seja o proprietário o responsável, né? Não é qualquer empregado pode ter uma arma no trabalho. Então esse é o instituto jurídico do porte de arma. Por que eu digo isso? Porque portar uma arma, simplesmente analisando o verbo, você pode portar dentro da sua casa, dentro do seu quintal, tá? Então você está lá, está desconfiado, tem que sair para o quintal de qualquer jeito, coloca a arma na cintura, não tem problema, você pode portar na sua casa. Você não pode sair da sua casa, para isso você precisa dessa autorização dada pela Polícia Federal, tá? Então, feitas essas duas observações, vamos identificar o que diz a Constituição Federal em relação a esse tema, tá? Vamos lá, presta atenção. Olha o que diz a Constituição Federal, tá? Vamos lá. Compete à União, dentre outros dispositivos, lá no inciso 6º, que está lá destacado, autorizar e fiscalizar a produção e comércio de material bélico, tá? De material bélico. Marcelo Adriano, mas esse dispositivo não está falando aí do porte de arma, tá? Não está falando do porte de arma. Do que ele está falando, afinal de contas? Ora, não tem nenhum dispositivo na Constituição que verse sobre porte de arma. Que verse que só a Constituição pode versar sobre armamento de uma forma geral. Certo? Ah, então essa legislação pode ser complementada pelos estados. Pois é. De uma maneira assim bem ampla, talvez esse fosse o entendimento, tá? Existem outros dispositivos na Constituição que eu poderia trazer aqui, mas não melhorariam muito o entendimento, porque não são muito claros. Eu quero ser bem breve, bem objetivo, tá? Então, poderia ter esse entendimento, tá? Mas aí eu tenho outras coisas a serem trazidas aqui, tá? Por quê? Porque quem vai decidir, no final das contas, se essa norma trazida pelos estados, salvo engano, Santa Catarina e Distrito Federal, já tem norma, não tenho certeza. Depois eu peço para que vocês deixem aqui os detalhes, porque eu não entrei em detalhes, tá? Há um outro ponto importante, eu não tenho o texto aqui da lei, das leis, tá? Para analisar efetivamente o que elas trouxeram no seu texto. Então, se você tiver esse texto, deixa um recado aqui que eu entro em contato com você, para você mandar para mim, porque eu ainda não consegui. Estou na correria, estava em Brasília, segunda-feira, terça-feira agora tem uma instrução de tiro que o Eduardo Bolsonaro solicitou, nós vamos lá dar uma instrução de tiro para ele. Tá? Inclusive a gente vai filmar, vai colocar aqui. A gente veio de Brasília agora, estávamos numa reunião lá em Brasília com vários deputados, várias autoridades, inclusive com o Eduardo Bolsonaro. Então foi muito legal a reunião. Então a gente está na correria, eu não pude pesquisar, tá? Desculpem aí, mas eu peço que você me mande aqui, se você tem o texto dessa legislação, para eu poder analisar de verdade o que está acontecendo, tá? O que está acontecendo. Mas, relacionado a isso, segundo as notícias, para que você não interprete errado, e tem muita notícia errada aí dizendo que estados autorizam, aprovam lei que autorizam porte, isso e aquilo, é muito importante entender dentro desse contexto como é que isso vai se resolver. Porque eu tenho aí um aparente conflito de competências. Porque eu tenho uma lei federal, que é o Estatuto de Desarmamento, dizendo o quê? Dizendo que porte é para determinadas situações, categorias, porte funcional, e o porte civil é dentro dos requisitos estabelecidos em lei. Requisitos objetivos e a efetiva necessidade. Ponto. Está lá escrito. Como é que o Estado pode contrariar, então, a legislação federal? Ah, então isso vai parar onde? Bem, nesse conflito, provavelmente poderá parar no STF, Supremo Tribunal Federal, com algumas autoridades que têm essa prerrogativa, segundo a própria Constituição Federal, entrando com a chamada ação direta de inconstitucionalidade, a ADI. É muito provável que isso aconteça. E quem vai decidir, então, se isso é válido ou não? O STF, Supremo Tribunal Federal, tá? Como nós não temos nenhuma ADI relacionada a isso ainda, eu trouxe uma similar, tá? Que ADI foi essa? Presta atenção, tá?
PGR questiona no STF normas que dão porte de arma a procuradores. Opa, o que são procuradores? Procuradores estaduais. Então, é praticamente a mesma coisa, é o mesmo contexto jurídico, tá? Existem os procuradores estaduais, que são servidores públicos, cuja legislação dos estados deferiu a eles o porte de arma. Olha aí. E aí, o que o PGR entrou no STF alegando inconstitucionalidade, pelo confronto de normas, por ser essa uma competência exclusiva da União. Você pode pensar, mas isso deve ser antigo. Foi o PGR dos outros governos, que eram de esquerda, isso e aquilo não. Foi o PGR agora, o Augusto Aras, nomeado pelo Bolsonaro. Então, nós temos que entender que esse pode ser o entendimento do próprio PGR, que ele mesmo pode entrar com um ADI, tá? Vamos ter essa como exemplo, para que possamos entender, então, como isso pode, no que isso pode dar, tá? Vamos lá tendo essa como exemplo. O que está escrito? Em 10 ações, o procurador sustenta que os procuradores de Estado não estão entre os agentes públicos contemplados por quem? Pelo Estatuto do Desarmamento. E o CAC não está contemplado pelo Estatuto do Desarmamento, tá? Vejamos aqui, ó, detalhe, olha o que disse ele aqui nessa ação. Um dos trechos que eu analisei, que eu acho que é o mais importante para o nosso vídeo não ficar muito longo, tá? O Estatuto teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF, pela ADI, a Ação Direta de Constitucionalidade 3112, quando se assentou que o porte de arma de fogo é temática afeta a segurança nacional e, portanto, de competência privativa da União. De competência privativa da União. Veja bem, provavelmente o STF vai adotar esse entendimento. Porque lá na ADI 3112, que foi uma ação direta de constitucionalidade, foi proposta pelo PTB à época, que questionou praticamente todo o Estatuto do Desarmamento, questionando vários pontos, inclusive essa situação do porte de armas, tá? Alegando ali várias situações. Naquela época, lá atrás, o STF considerou todo o Estatuto praticamente, um outro dispositivo, mas todo o Estatuto praticamente válido, principalmente a questão do porte, que é o que nos interessa aqui. Isso quer dizer que eu já tenho um entendimento formado no STF, tá? Já a gente vai para isso na prática, para você poder entender. Se eu já tenho um entendimento formado no STF, provavelmente se houver uma ação direta de constitucionalidade, isso cai muito rapidamente, em minha opinião, tá? Ah, mas agora tem André Mendonça, tem outro ministro que me fugiu o nome aqui agora, foram nomeados pelo Bolsonaro, eu acho dificilmente isso se mantém, tá? Porque vai gerar uma insegurança jurídica muito, mas muito grande, tá? Um outro ponto, então veja, eu acho que isso não se sustenta, tá? Definido, vai cair no STF se essa legislação permanecer, por conta desse confronto de competências. Quem pode legislar sobre isso é a União, ponto, acabou. Então o Estado não poderia legislar. Um outro ponto é na prática, no dia a dia. Vamos imaginar que eu estou lá no Distrito Federal, ou que eu estou em Santa Catarina, se não me engano são os dois estados, parece que tem mais aí. Eu estou em Santa Catarina e entro lá com pedido de porte de arma para a Polícia Federal, aqui alegando a legislação estadual, tá? Agora presta atenção no que diz o Estatuto do Desarmamento, presta bem atenção, ó. Artigo 10º. A autorização para porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal. Somente será concedida após autorização do Senado. E aí, o delegado da Polícia Federal vai se sentir obrigado a te dar o porte de arma? É óbvio que não. É lógico que não, tá? Então, na prática, eu acho inócua, a não ser que haja toda uma mudança. Me disseram que, na realidade, a legislação não está tornando porte, não está atribuindo porte de arma ao CAC. Que, na realidade, está trazendo como uma atividade de risco. Ok, isso é até aceitável, mas também não geraria nenhum tipo de vinculação para a Polícia Federal. Porque, afinal de contas, isso tem que estar lá no Estatuto do Desarmamento, para poder ter eficácia para a Polícia Federal. Então, eu acho que essa norma não cola. Nem na aplicabilidade prática e nem jurídica, porque provavelmente o STF vai derrubar se ela persistir. Entendido? Bem, para finalizar, é muito importante que você entenda o quê? Entenda que, na prática em si, certo? Para que haja uma mudança efetiva, com segurança jurídica, deve haver alteração do Estatuto do Desarmamento. Isso é legislação federal. Então, nós temos que unir os nossos esforços para que haja, de verdade, uma alteração na legislação federal. Semana que vem vou de novo para Brasília, como eu disse, vou ministrar uma instrução lá para o Eduardo Bolsonaro, certo? E mais algumas outras autoridades, inclusive assessor direto do presidente vai estar junto. E nós pretendemos abordar esse tema, tá? O próprio Eduardo Bolsonaro, como eu falei no vídeo, muito legal que eu gravei há pouco, peço que vocês assistam,
certo? Ele é a favor, ele tem um projeto de lei próprio trazendo essa ampliação, tá? De porte de arma, e o recado é esse. Quer ter alteração de verdade? Lute pela legislação da alteração federal, da legislação federal. Valeu? Lembra que se você quiser se aprofundar nesse tipo de tema e muito mais, tudo aquilo que é relacionado à arma de fogo, montagem e desmontagem, tá bom? Fundamentos de tiro, munição, calibre, balística, nós temos o nosso módulo teórico, técnico e online do curso de instrutor de tiro. Entra aqui embaixo, clica só para conhecer, e se interessar, clica lá no primeiro comentário que vai estar fixado, que tem um super desconto, só vale em fevereiro, hein? Valeu, até mais!